Então, pessoal, voltamos, né? Nós estamos falando aí do controle contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial. Vamos lá, nós começamos, né, aqui no artigo 58. O que nós falamos? Que o sistema de controle é formado pelo controle externo. O controle externo é externo à administração, ou seja, é o controle feito pela Câmara de Vereadores sobre a administração pública, que é o poder executivo aqui. Ok? O que mais que nós temos? Nós temos o controle interno no âmbito do poder executivo. Né? Então, se nós pegarmos o organograma da Prefeitura de Chapecó, nós temos aí a controladoria e cada secretaria tem um controle interno. Né? Forma aqui um sistema de controle interno. Tá? E aí, esse controle externo feito pela Câmara, ela conta com um órgão que auxilia, que é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão independente, fica lá em Florianópolis, né, o TCE, e o TCE fiscaliza o Estado e fiscaliza os municípios. Ele fiscaliza os dois, tá? O que acontece? O Tribunal de Contas, em relação à fiscalização, o prefeito, o Tribunal de Contas não pode julgar. O Tribunal de Contas emite um parecer técnico aqui, ó, sobre as contas e encaminha para a Câmara. E cabe à Câmara de Vereadores julgar. É o que nós vamos ver nesse bloco agora. Tá? Os demais administradores, ou seja, os secretários, né, os gerentes, todos esses são julgados pelo tribunal. E aí o tribunal pode aplicar, por exemplo, sanções. Tá? Encaminha. Aqui, ó, por exemplo, o Tribunal de Contas, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar sanções, se são sanções administrativas. Por exemplo, uma irregularidade administrativa. Agora, houve indícios de improbidade, de crime, o Tribunal de Contas obrigatoriamente monta isso daqui e encaminha para o Ministério Público. Tá? Então, daqui vai direto, ou aplica a sanção, ou comunica ao Ministério Público e à Polícia Federal. Ou a Polícia Estadual. Hã? Não, em caso de indícios de irregularidades, tá? Vamos lá. Então, nós paramos aí nas atribuições do Tribunal de Contas, né? A gente ficou discutindo aí questões polêmicas, do auxiliar, do técnico, né? Realmente são questões que envolvem a vida do servidor, né? E o que eu falei para vocês ali antes do intervalo é que depois, na hora de se aposentar, dá um problemão. Por quê? Porque o tribunal fiscaliza aí, conforme o inciso 3º, tá? Geralmente, quem está nessa situação, né, tá até falando com o colega no intervalo, fica até o último dia para se aposentar, para justamente, né, não perder dinheiro em relação a isso. Vamos embora. Então, o Tribunal de Contas pode sustar atos que ele achar importante, né? E agora vamos falar, então, aqui no artigo 63, tá? No exercício do controle externo, caberá à Câmara Municipal, tá? Então, o tribunal emite um parecer e encaminha para a Câmara. Aí na Câmara, ó, nós vamos ter o artigo 63. Tá? Então, o que acontece? Aqui é o artigo 59. Né? Então, ele joga lá, vamos para o 63 agora. O que acontece lá na Câmara? Ó? No exercício do controle externo, caberá à Câmara Municipal. Número 1, mais importante, julgar as contas anuais do prefeito e apreciar os relatórios de execução. Tá? Inciso 2, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. Realizar por delegados de sua confiança inspeções sobre quaisquer documentos da gestão direta e indireta, da administração direta e indireta, bem como conferência de saldos e valores. Representar as autoridades competentes para apuração das responsabilidades e punição dos responsáveis por ilegalidades e irregularidades praticadas, que causarem corrupção, descumprimento de normas e acarretem prejuízo ao patrimônio. Vocês devem ter percebido isso que aconteceu na Câmara agora, né? O que aconteceu na Câmara de Vereadores de Chapecó? O cargo de controlador interno era um cargo comissionado. E a exigência do Tribunal de Contas é que seja um concursado. Vocês viram isso? Daí o Ministério Público, né, denunciaram o Ministério Público e tal.
Por isso que agora vai ter o concurso da Câmara de Vereadores e vai ter o cargo de controlador interno da Câmara de Vereadores. Porque tem que ser um concursado. Tem que ser um servidor efetivo. Não pode ser um cargo comissionado ou controlador. Só o controlador-chefe. Mas os cargos de controladoria é concurso. Tem que ser de carreira, tá? Para que tenha realmente fiscalização, né? Beleza? Vamos lá. Então, isso aí, por que o professor falou isso? Porque o que aconteceu se encaixa no inciso no quarto ali, ó. Né? Cabe às autoridades que apurar uma irregularidade comunicar ao órgão competente. Né? Então, foi comunicado, os vereadores comunicaram ao Ministério Público. Tá? Parágrafo 1º. O parecer emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas anuais do prefeito deverá prestar, né, que deve prestar, só deixa de prevalecer por 2/3 dos votos da Câmara. Isso aqui a Prof. Kai já ensinou para vocês, tá? Então, a Câmara de Vereadores julga, mas o mais importante é aquilo ali, ó. Esse parecer prévio, ó, esse parecer do Tribunal de Contas, parecer prévio, ele deixa de prevalecer, ou seja, a Câmara pode ignorar ele, mesmo que irregular para o prefeito. Ou seja, o que acontece no país? Quando que um presidente, um governador ou um prefeito cai? Quando eles perdem o quê? Maioria no órgão. Só por isso. Tá? Então, se perder a maioria, que é o quê? Ó, aí o tribunal, se ele tem maioria, ele derruba o parecer do tribunal. Tá? Então, por 2/3, ó, o parecer deixa, tá? O parecer deixa de prevalecer. Oi? Ele é obrigatório, ele encaminha para votação. Naturalmente, ele tem que colocar em votação esse parecer, tá? Para julgar as contas do prefeito. E ele deixa de parecer se 2/3 dos vereadores aprovarem. Então, o que acontece? Se, por exemplo, não passa na Assembleia as contas do governador, o governador sofre um impeachment depois. A mesma coisa aconteceu com a Dilma, acontece com os prefeitos, né? No mesmo prazo que a Dilma sofreu o impeachment dela e várias denúncias, o nosso Estado também recebeu, por descumprimentos orçamentários e tal, né? Foi a mesma coisa, né? A questão da pedalada lá, lembra? No Estado, não deixou de prevalecer. Alguns municípios também deixaram de prevalecer. Por quê? Porque eles tinham maioria. Tá? Só por isso. Vamos lá. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal remeterá ao Tribunal de Contas cópia da ata do julgamento das contas do prefeito. Tá? Então, o tribunal vai ver se realmente houve esse julgamento, quem que votou, pode questionar o vereador se foi realmente aquele o voto dele. Né? Não pode nada. Mesmo. Mas se tiver algum crime aqui, né, ele encaminha ao Ministério Público também. Aí cabe ao Ministério Público investigar. Tá? Mas as contas, o julgamento político, aquele lá que nós vimos na TV, depende disso. Tá? As contas anuais do município ficarão... onde é que eu parei? Aqui. As contas anuais do município ficarão na Câmara a partir de 31 de março do exercício subsequente, durante 60 dias à disposição de qualquer contribuinte. Antigamente, nós não tínhamos as portais de transparência, né? Então, as contas do prefeito, a Câmara de Vereadores, depois de março, só deixava 60 dias disponíveis para todo cidadão. Hoje perdeu um pouco a eficácia isso aqui, porque eu abro o portal da transparência e eu já vejo o orçamento da prefeitura. Tá? Mas é possível também, e é obrigatório, né, que a Câmara coloque aí durante 60 dias à disposição do contribuinte. A Câmara Municipal julgará as contas independentemente do parecer prévio do Tribunal de Contas, caso este não emita até o último dia do exercício financeiro em que forem prestadas as contas. Tá? Então, se, por exemplo, até 31 de dezembro do exercício seguinte o Tribunal não emitiu parecer, a Câmara é obrigada a julgar. Vamos lá. Artigo 64. Então, daqui, pessoal, eu quero só atenção toda especial com o parágrafo 1º. Essa questão aqui, ó, o parágrafo 1º caiu para técnico do Tribunal de Justiça do Estado agora, concurso desse ano. Tá? Esse ano não, no final do ano passado, né? Então, cuidado com esse parágrafo 1º aqui.
Lembre, as contas do prefeito, né, o parecer deixa de prevalecer por 2/3 dos votos. Tá? Vamos embora. Onde é que nós paramos? 64. A Câmara Municipal, na deliberação sobre as contas do prefeito, deverá observar o seguinte: o julgamento das contas incluídas nas da Câmara de Vereadores far-se-á em até 90 dias contados da sessão em que for procedida a leitura do parecer do tribunal. Tá? Então, é obrigatória a leitura do parecer e deve fazer um julgamento em até 90 dias depois da leitura. Recebido o parecer pelo Tribunal de Contas, o presidente da Câmara Municipal procederá à leitura em plenário até a terceira sessão ordinária subsequente. Tá? Então, recebido o parecer, tem até 3 sessões para ele ler e 90 dias para julgar. Decorrido o prazo de 90 dias sem deliberação, as contas serão incluídas na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos. Ou seja, fechou 90 dias, tem que julgar. Inciso 4º. Rejeitadas as contas, deverá o prefeito municipal, no prazo de até 60 dias, remetê-las ao Ministério Público para os devidos fins. Né? Então, se for rejeitada as contas, vai para o Ministério Público, tá? Para que também tome os devidos fins. Na apreciação das contas, se também os vereadores entenderem ali que houve um crime de responsabilidade, ocorre o impeachment. Tá? Na apreciação das contas, a Câmara Municipal poderá, em deliberação por maioria simples, converter o processo em diligência ao prefeito no exercício correspondente, abrindo vistas no prazo de 30 dias para que sejam prestados esclarecimentos. Tá? Então, temos aqui 2 incisos aqui interessantes, mas só para o controle, quem for fazer controle. Tá? Pessoal, do que a gente viu até agora, eu chamo a atenção para vocês para o caput do 58, isso cai para todos, que é o controle externo é pela Câmara, o controle interno é do Executivo, isso é para todos, tá? E é para todos esse parágrafo 1º do artigo 63. Esse é para todos, tá? Quem for fazer o controle interno, todos esses incisos têm que estar na ponta da língua, tá? Agora, fora isso, os demais cargos, esse parágrafo 1º é importante, tá? Então, voltando. Essa parte de deliberação interna da Câmara para o julgamento é mais controle interno, quem for fazer controle, tá? Vamos embora. A Câmara Municipal poderá, antes do julgamento das contas, em deliberação por maioria simples, da posse dos esclarecimentos prestados pelo prefeito ou à vista de novos que evidenciem indícios de irregularidade, devolvendo o processo ao Tribunal de Contas para reexame e novo parecer. Então, a Câmara de Vereadores pode juntar novos documentos, encaminhar para o tribunal para que ele faça novo parecer, tá? Se achar que está precisando. Inciso 7. Recebido o segundo parecer emitido pelo Tribunal de Contas, a Câmara deverá julgar definitivamente as contas do prefeito. O prefeito pode juntar esclarecimentos, tal, então tem contraditório. O prazo a que se refere inciso 1 interrompe-se durante o recesso da Câmara e suspende-se quando o processo sobre as contas for devolvido ao tribunal. Tá? Continuando então. Agora, pessoal, o artigo 65 vai explicar aqui, ó, o controle interno. Vou botar aqui. O artigo 65 vai explicar as competências do controle interno. Quem é o controle interno? É quem for trabalhar no controle interno, na Controladoria Geral do município, tá? Mas também faz parte do controle quem trabalha, né, em órgãos de fiscalização. Vamos lá. O Poder Executivo e o Poder Legislativo manterão controle interno. Então, tem controlador interno no Executivo e tem controle interno na Câmara. Foi na Câmara que deu o problema, que o controlador interno é sem concurso. E aí o Ministério Público entendeu que isso viola a Constituição e mandou fazer concurso. Então, agora vai ter o concurso do controlador interno da Câmara de Vereadores de Chapecó daqui a uns dias, né? Assim que terminar esse de vocês, pode ter certeza que vai abrir o outro da Câmara. Para vários cargos, tá? Avaliar e a mesma matéria, então estamos preparados. Avaliar com a finalidade. O que faz então o controle interno? Pessoal, controle interno. Eu sou controle interno da Fazenda do Estado, tá? Controle interno, essas atribuições aqui é para quem for ser controlador,
Quem não for ser controlador, sabe, passa aqui, tá? Salvo essa parte mais geral que nós já batemos aqui, tá? Mas atribuições específicas aqui é quem vai trabalhar na área. Ó, por exemplo, com a finalidade de... O que faz o controle interno? Ó? Avaliar o cumprimento das metas do plano plurianual, a execução dos programas de governo e orçamento do governo. Ou seja, vai fiscalizar o governo. 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária e financeira, bem como a aplicação dos recursos para entidades privadas. Lembra? Então, cabe ao controle interno fiscalizar o repasse do município para uma ONG, para o Verde Vida, para a PAI, para o CAP, ok? Exercer o controle de operações de crédito, que são os empréstimos, avais e garantias, bem como direitos e haveres da prefeitura. Por exemplo, como é que está a arrecadação da dívida ativa, uma série de coisas, tá? E apoiar o controle externo no exercício da sua missão, ou seja, auxilia também o Tribunal de Contas. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, darão ciência ao Tribunal de Contas e à Câmara, sob pena de responsabilidade solidária. Tá? Então, quem for controle interno responde junto com o prefeito. Tá? A não sei que consiga se escapar provando que tomou as devidas precauções, que é o quê? Informar o órgão competente. Tá? Então, ser controlador interno é complicado. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegitimidades perante a Câmara. Ok? Então, qualquer cidadão pode ali ir denunciar. Tá? Estamos amparados aí. Artigo 66 agora. O controle interno a ser exercido pela administração direta e indireta deve abranger o acompanhamento da execução do orçamento municipal e dos contratos jurídicos. Então, por exemplo, contratos da saúde lá, quem que fiscaliza? O controle interno. Então, podemos ter tanta irregularidade, né, com gasto da saúde, educação, né, tem que fiscalizar. Verificar a ação da regularidade e da contabilização de atos que resultem na arrecadação da receita e na realização de despesas, ou seja, controlar se está sendo contabilizada a receita, a despesa, não pode ter contrato de gaveta, tá? Tudo isso cabe ao controle fiscalizar. Desculpa. Verificação da regularidade e contabilização de outros atos de governo, por exemplo, nomeação, exoneração, extinção de direitos, né? Verificação e registro da fidelidade funcional dos agentes da administração e os responsáveis por bens e valores, tudo isso, né? Fiscalizar o patrimônio, fazer inventários, fiscalizar licitações, contratos, prazos, né, prorrogações irregulares. Ixi, é um universo aqui. Ficha ponto, faz tudo parte do controle interno. Se alguém lá não está, né, fazendo o ponto corretamente, tem que formar o Ministério Público em probidade, né, aquele dedinho de silicone, né, tá, vai para o Ministério Público em probidade. Quem que tem que denunciar? O controle interno. Tá, é o dedo duro. Dentro do governo, o controle interno é o dedo duro. Mas saiba o seguinte, governo passa, o servidor não passa. Então, né, dorme com a cabeça tranquila. Tá, isso que é importante. Senão se envolve junto. Artigo 67. As contas de administração direta e indireta serão submetidas ao sistema de controle externo mediante encaminhamento ao Tribunal de Contas e à Câmara de Vereadores, nos seguintes prazos. Até 30 de janeiro, as leis estabelecendo o plano plurianual, lei de diretriz e lei orçamentária. Até 30 dias subsequente ao mês anterior, o balancete mensal. Até 28 de fevereiro, o balanço anual. Então, são coisas bem específicas de quem for ser controlador interno. Tá? Próximo. Artigo 68. A Câmara Municipal, em deliberação de 2/3 dos membros, ou o Tribunal de Contas, poderão representar ao governador solicitando intervenção no município. Vocês tiveram aula ontem da intervenção, não tiveram? Né? Pode o Estado intervir no município? Pode, quando o prefeito deixar de gastar com a educação e com a saúde. Tá? Então, ó, quando que o Estado pode intervir nas contas do prefeito? Né? Nós tivemos a intervenção no Rio de Janeiro, né? Então, ó, deixar de pagar sem motivo de força maior por 2 anos a dívida.
Então, se tem uma dívida, um empréstimo, que a prefeitura deixar de pagar por 2 anos, o Estado vai intervir no município. Não forem prestadas as contas. Nós vimos que anualmente ele presta contas e o tribunal emite um parecer. Como é que o tribunal vai trabalhar se o prefeito não emite as contas? Então, se ele não emite as contas, cabe uma intervenção no município. Tá? Não tiver sido aplicado no mínimo, o mínimo exigido, né, da receita em manutenção do ensino e da educação. Tá? Então, tem que aplicar os mínimos. 25 ali na saúde. Educação, 25 na educação e 15 no âmbito município, 15. Isso, 12 em âmbito federal, né? Isso, na saúde. Tá? Em 25, então, 25 educação, tá? E 12 em âmbito, 15 em âmbito municipal. Saúde. Vamos lá? Pessoal, a gente vai encerrar esse bloco agora. No próximo bloco, então, a gente vai começar já a tratar do sistema tributário. Então, nesse bloco, a gente falou especificamente daquilo que a gente chama de controle interno, controle externo, que é a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial. Eu sempre gosto de fazer uma revisãozinha, né, e deixar muito claro aquilo que é importante, tá? Então, eu quero que vocês tenham muito cuidado em relação a alguns assuntos, tá? O artigo 68 da intervenção, ele é mais forte para o controle, tá? Todos esses artigos aqui, tá? O 66, o 65, o 64, tem que estar na ponta da língua do controle interno. Agora, para todos os cargos, eu quero que vocês saibam o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º e também o caput do artigo 58, que vai falar do controle interno e do controle externo, tá bom? Isso vocês estarão bem preparados para a prova. Se eu fosse dar um plus a mais que pode, vamos pensar que o avaliador acordou com, né, acordou com os pés trocados, né, e aí tá maldoso, né, dele resolve... Ah, tu cortou? Não, segura aí que eu vou... Né, imagina que o avaliador acordou com os pés virados, né, e aí ele diz assim, eu vou fazer uma questão difícil. Aí é o inciso 2 e o 1 e o 2 do artigo 59, que é o tribunal emite um parecer, encaminha para a Câmara e a Câmara julga. Esse parecer deixa de prevalecer com 2/3 e os demais administradores o tribunal julga. Então, o inciso 1 e o inciso 2 do 59, se ele acordar com as pá viradas, né? Daí nós teremos essas duas aí. Se não, cai mais para o geralzão, né? Eu ficaria apostando aqui, ó, parecer deixa de prevalecer por 2/3, tá? Beleza? Encerramos esse bloco aí.